Sobrenatural só vai acontecer na tua vida quando você sair do conforto, né? Você diz, não, pra mim aqui tá tudo bem. Vou ficar aqui na minha, caladinha, tá tudo bem. Não quero me mover mais pra lado nenhum, não quero mais fazer nada. Vou ficar aqui calada. Eu orei e agora vou só esperar. Vou me deitar e vou dormir. Ei, não é assim não, viu? Não é nesse conforto aí que você vai receber o sobrenatural de Deus, que você vai viver o sobrenatural de Deus. Tem gente que diz, não, eu já orei, já fiz a minha parte. Ei, não é só assim não, viu? Orou, continua orando até acontecer. Aleluias. Até o sobrenatural acontecer. Então, o barco é confortável, previsível e seguro. Mas nele os milagres não acontecem. No barco, na tempestade, em meio ao mar, é até seguro, né? É confortável ficar ali dentro só ouvindo os barulhos lá fora. Porém, os milagres não acontecem dentro do barco, trazendo para a vida normal de hoje. O milagre não vai acontecer enquanto você viver confortavelmente no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Então, enquanto você viver fazendo a mesma coisa no mesmo lugar, nada vai mudar. O milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, não vai acontecer. Amém? Então, quantos milagres você perdeu por medo de sair do barco? Quantos milagres você não perdeu por medo, né, de enfrentar, de sair do conforto? Meu irmão tá aí, ó, no Piauí. Ailton Matos entrou aí, glória a Deus. Seja bem-vindo, viu, maninho? Só é um irmãozinho que a gente tem, assim, a gente ama demais. É só um, né? Amém, Jesus. Então, quantos milagres você perdeu por medo de sair do barco? O barco significa lugar de conforto, né? Você quer ficar ali confortavelmente. Ah, eu quero ficar aqui, ninguém mexe comigo, eu fico aqui, só esperando acontecer. Não vai acontecer não, viu? Porque a Bíblia diz que temos que sair do conforto para o sobrenatural acontecer. Amém? Eu tive que sair do conforto da minha família para vir para Paraíba, passar fome para poder viver o sobrenatural de Deus. Hoje eu vivo o sobrenatural de Deus. Imagina se eu tivesse ficado lá, perto da minha mãezinha, que amo demais, da minha família. Eu saí do conforto e vim para um lugar estranho, vim para um lugar que nunca vi. Vi quando eu estava aqui, trabalhar numa casa de família, que foi tão difícil, foi muito desconfortável. Eu fiquei ali naquele lugar e passei muito tempo. E hoje estou aqui para vivendo o sobrenatural de Deus. Para que o sobrenatural de Deus aconteça, temos que sair do conforto. Temos que sair do barco. Amém? O conforto pode até parecer seguro, mas ele é a prisão que impede o sobrenatural acontecer. Não sei qual é o conforto que você tem vivido há anos, mas eu quero te desafiar. Saia do conforto. Ele é uma prisão. Ele é uma prisão que impede você de viver o sobrenatural de Deus. Amém? Eu já falo aqui todo o versículo e não li ainda, né? Meu Deus, mas deixa eu ler aqui. Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, presta atenção, e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Jesus despediu ali a multidão que estava com ele e subiu para orar à parte, separado. E chegada já à tarde, estava ali só. Jesus estava ali só, orando. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. O barco com os discípulos de Jesus já estava no meio do mar.
E a Bíblia diz que o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Imagina, de repente, tá tudo bem aqui, tudo vira de cabeça para baixo, o redemoinho acontece, de repente. É assim que acontece na nossa vida. De repente, o barco estava no meio do mar, açoitado. De repente, tudo desmorona na nossa vida. Está indo tudo bem na família, casamento, né, trabalho. Está indo tudo bem. De repente, você é despejado, você é botado para fora. De repente, o seu marido lhe diz que não lhe ama mais, que vai-se embora, que encontrou outra pessoa. E vice-versa, a mulher também. De repente, o seu filho vira a cabeça, sua filha vira a cabeça. De repente, os ventos contrários açoitam contra a nossa vida. De repente. Aí diz aqui o versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, para os discípulos que estavam no alto mar, naquele barco. Jesus se dirige para ele caminhando por cima do mar. Aleluias. Veja que é algo sobrenatural que Jesus estava fazendo. Diz aqui. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Meu Deus! Os discípulos estavam com Jesus. Mas você percebe aqui que quando o vento fica ao contrário, a gente não conhece mais nem Jesus, a gente não conhece mais nem a voz de Deus. Jesus estava falando com eles. Quando eles viram Jesus, eles começaram a gritar de medo. Como assim? Eles estavam com Jesus há horas antes. Mas em meio à tempestade, em meio aos ventos contrários, nós temos essa tendência de não conhecer a voz de Jesus, de não conhecer Jesus. Olha só, versículo 27 diz: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. O Senhor Jesus está dizendo para você que está vivendo aí nesse vento contrário, que tem se levantado contra você, contra a sua vida, contra a sua família. Eu não sei se foi esse diagnóstico maldito de câncer que tem se levantado na tua família. Eu não sei qual é esse vento contrário, mas o Senhor Jesus, Ele sabe, Ele conhece, e você não está aqui por acaso. Ele está dizendo para você: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aleluias, glória a Deus. O Senhor está dizendo: rei, não temas, sou eu quem falo contigo, não tem mais, diz o Senhor Jesus. E o versículo 28 diz: e respondendo-lhes Pedro disse: Senhor, se és tu, manda aí ter contigo por cima das águas. Você tem noção que Pedro era amigo de Jesus, andava lado a lado de Jesus, e nesse momento em que o vento contrário açoitava contra a sua vida, ele duvidou quem era Jesus. Não duvide do poder de Deus na sua vida. Não duvide do que Jesus pode fazer. Então Pedro, com medo, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E o versículo 9 diz: e ele disse: vem. Aleluia. E o Senhor diz: vem. O Senhor diz para você, o Senhor diz para mim: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quando nós obedecemos a voz de Deus, o sobrenatural acontece na nossa vida. Veja que quando Pedro obedeceu a voz de Jesus, ele andou sobre as águas. Quem de nós consegue andar sobre as águas, irmãos? Quem de nós consegue viver, andar sobrenatural? Só Jesus pode fazer isso. O Senhor está falando com você.
O Senhor está falando contigo. Ele marcou esse encontro contigo. Você não está aqui porque você quis. Porque Ele marcou esse encontro com você. Você poderia estar em qualquer outro lugar, deitado no seu sofá, assistindo televisão, trabalhando, não sei, dormindo. Tem gente aqui que está se segurando para não dormir, mas está na live, esperando Deus falar. Ei, Deus vai te honrar, viu? Deus já está falando contigo. Aleluias. E o versículo 30 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo. Pedro estava andando sobre as águas. Pedro estava andando no sobrenatural, enquanto ele estava olhando para Jesus. Mas você acha que o diabo vai deixar assim, de bobeira? Não. Ele diz que ele sentiu um vento forte. E o diabo, ele sopra esse vento forte. E a pessoa tem medo. Pedro começou a ter medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Você está vendo? Que quando a gente tira os olhos do Senhor Jesus, quando a gente olha para o vento, quando a gente olha para as nossas impossibilidades, a gente afunda, a gente cai. Não olhe para a sua capacidade. Você vai conseguir porque Deus é contigo. Você vai vencer porque Deus está contigo. Não é pela tua capacidade. Talvez você diz: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou fazendo, eu vou fazer. Não é pela sua capacidade. É pelo seu olhar no Senhor. Olhar fixo. Enquanto Pedro estava olhando, ele estava andando no sobrenatural. E o versículo 31 diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Sabe por que a gente demora tanto receber a nossa bênção, o nosso sobrenatural? Porque a gente até passa um tempo bonzinho ali ouvindo a palavra, ali se alimentando, mas com o passar do tempo, por não acontecer no tempo nosso, a gente começa a fracassar. Começa a dizer: o tempo é o de Deus. Só vai acontecer quando Deus quiser. Você está fazendo a sua parte? Ou você está olhando para a tempestade? Ou você está olhando para o vento forte? Aí diz aqui, versículo 32, e diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando subiram para o barco, acabou-se o vento. Amém? Glória a Deus. Pedro ouviu a voz de Jesus, dizendo que venha. Ele poderia ficar no barco, como nós fazemos por tantas vezes, ficar no barco, no nosso lugar de conforto. Mas ele deu um passo de fé. Você tem dado esse passo de fé? Essa pergunta é para você que está aqui. Você já deu esse passo de fé? Ou você ficou aí deitado, de braços encruzados, esperando o milagre acontecer? Eu sinto muito, mas não vai acontecer. Enquanto você estiver de braços encruzados, esperando o seu empregado, chamado Jesus Cristo, fazer. Jesus não é teu empregado. Jesus é Senhor das nossas vidas. Amém? Então, Pedro, ele se levantou e foi. Ele teve uma atitude. Pedro caminhava sobre o mar enquanto olhava para Jesus. Lembra da palavra? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre o mar. E isso é algo sobrenatural. Quem consegue andar sobre as águas, gente? Ninguém. Isso para nós é o sobrenatural. Então, quando você olhar para Jesus, o sobrenatural dele vai acontecer na sua vida. Amém? Quando os olhos se desviam de Jesus, o medo vem.
As tempestades vêm. O vento forte vem. Então fixa o teu olhar no Senhor. Saia do conforto para que o sobrenatural venha acontecer na sua vida. Pedro teve que sair do conforto. Pedro teve que sair do barco para o sobrenatural de Deus acontecer na vida dele. O conforto até parece seguro, mas ele rouba o milagre, os milagres de Deus na sua vida. O sobrenatural não é para os confortáveis. Não é para aqueles que esperam deitados, mas sim para os ousados, os que ousam confiar em Deus, olhar para Jesus e seguir em frente, para que o sobrenatural aconteça. Amém? O impossível começa a acontecer quando você decide obedecer à voz do Senhor. O apóstolo Pedro, ele estava ali no barco. Ele ouviu a voz de Jesus, venha, e ele foi. E você? Tem ouvido a voz de Jesus? O que você tem feito? Essa pergunta é para você. O que você tem feito? A vida fora do barco, ela é cheia de desafios. Ela é cheia de desafios. A gente passa por momentos muito difíceis. Mas quando ouvimos a voz de Deus, obedecemos a sua voz e saímos do conforto, o sobrenatural acontece na nossa vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu queria deixar para você. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas oportunidades de sobrenatural você já deixou passar por medo, né? Algo sobrenatural poderia ter acontecido na tua vida, mas por medo você deixou passar. Você perdeu a chance de viver o sobrenatural de Deus. Você sabe qual é o seu sobrenatural. Eu sei qual é o meu. Você sabe qual é o seu. E se Jesus te chamasse agora, pensa aí, se Jesus te chamasse agora, você sairia do seu conforto? Essa pergunta é para você. Se Jesus te chamasse nesse momento, você sairia do seu conforto? Então, Deus está te pedindo hoje, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo para que o sobrenatural de Deus venha acontecer na sua vida. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar para os teus filhos que estão aqui, Senhor. E eu ministrei. E o Espírito Santo de Deus falou com cada pessoa, Senhor. O Espírito Santo de Deus falou ao coração dessa pessoa. E aquilo que o Senhor falou aí contigo, que você precisa tomar atitudes, o Senhor está falando é para você. Você sabe qual é o conforto que você tem vivido. Deus está te chamando, saia do barco para que o sobrenatural venha acontecer na tua vida. Pedro teve que sair do barco. Pedro ouviu a voz de Jesus e obedeceu quando ele chamou. Você tem obedecido a voz de Deus? O que Deus te mandou fazer? Talvez Deus te mandou largar algo. Talvez Deus te mandou deixar para trás algo. Não sei. Você e Deus. Pai, em nome de Jesus, o teu povo estão aqui, Senhor. E eu creio que o Senhor já falou com cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida delas. Meu Deus, eu abençoo, eu coloco diante do Senhor. Eu consagro a Ti, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor dê entendimento para essa pessoa, dê sabedoria para que ela venha viver o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não me segue, viu? Para você receber sempre ali, toda segunda-feira, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Se você ainda não me segue no YouTube, @LilianMatosPB. Eu sempre também estou colocando a palavra de Deus lá. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até a próxima, se assim Deus permitir. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Ei, saia do conforto, viu? Senão,
o sobrenatural de Deus não vai acontecer. Saia do conforto. Saia do conforto. Viver confortável é muito bom, gente. Não é bom sair do conforto não, viu? Bom mesmo é estar no conforto, só esperando. É bom, mas Deus não te chamou para isso. Deus tem algo grande, sobrenatural para acontecer na tua vida. Em nome de Jesus. Tchau. Até a próxima, se assim Deus permitir.